Que a paz de Cristo esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, trazendo a você aqui o curso básico em teologia e a disciplina agora é o Pentateuco. Nosso embasamento bibliográfico é a Bíblia de Estudo de Genebra, tá bem? Nós a estaremos utilizando aqui, afinal de contas, o seu repertório teológico é reconhecido pela Academia Teológica Brasileira. Vamos para a introdução ao Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, geralmente chamados de a Lei ou o Pentateuco, que vem do grego também, penta, 5, teucos, livros ou textos, integram a primeira e mais importante seção do Antigo Testamento, tanto na Bíblia judaica como na cristã. Nós entramos para o universo teológico e é importante nós sabermos que existe um repertório próprio para a teologia. E é por isso que nós fazemos distinção entre a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. Por quê? Porque a Bíblia hebraica ela é composta pela Tanakh, isto é, a lei, os profetas e os escritos. 3 divisões. Já a Bíblia cristã é composta de Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa distinção faz parte do repertório teológico. Para você que está recebendo formação, é importante ter essa distinção bem clara para você. Você pode utilizar a nomenclatura Bíblia hebraica ou Antigo Testamento. Agora, para nós cristãos, a totalidade dos 66 livros é que compõe a Bíblia. Isto é, a Bíblia sem o Antigo Testamento não é Bíblia e a Bíblia sem o Novo Testamento não é Bíblia. Isto para os cristãos. Já para os judeus, a Bíblia é somente o Antigo Testamento. Mais estritamente, existem judeus mais ortodoxos que consideram somente a Torá como Bíblia e o restante como comentários. Outros ainda, um pouco mais amplos, dizem que a Bíblia não acabou de ser escrita e por isso existe a tradição rabínica que dá continuidade aos escritos através do Talmud e outras prescrições no judaísmo. É importante você ter essa distinção aí no seu repertório teológico para quando você estiver fazendo as suas explanações diante de um seminário, de outros seminaristas, eles possam ir às fontes e aprender isso aí também, tá bom? Vamos lá. A divisão tripartida da Bíblia hebraica em lei, profetas e escritos, que seriam os salmos, tá bem? Pode ser encontrada no Novo Testamento. Aí a Bíblia de Genebra nos dá as referências. Lucas capítulo 24, 44 e no prólogo de Siraque, que é um dos livros que a tradição protestante chama de apócrifo, tá bem? Ou a tradição católica chama de deuterocanônico. A, a distribuição dos livros no Antigo Testamento nas Bíblias cristãs, baseada no Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta, também concede ao Pentateuco esta primazia. A Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia hebraica para uma outra língua. Os judeus helênicos, aqueles que tinham cultura grega, fizeram a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. No caso aqui, eu tenho uma versão da Bíblia hebraica Stuttgartensia. Bem, tem essa versão da Bíblia hebraica aqui, ó. A Stuttgartensia é somente o Antigo Testamento. O que fizeram os judeus helênicos, judeus de cultura grega, traduziram esta Bíblia em hebraico para a língua grega. Aí surgiu a Septuaginta. Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso ao longo de todo o curso. Acho importante nós não descarregarmos toda a carga teológica em uma só disciplina. Por exemplo, você estudou bibliologia e lá eu comecei a fazer as primeiras referências à Septuaginta. Nós vamos avançando, porque tem algumas coisas que são próprias para o nível médio do curso e não para o nível básico. Outras são próprias para o nível básico também. Por isso é importante você completar o seu curso. Iniciou, dá continuidade até o término, tá bem? E assim a sua formação não vai ficar
deformada, incompleta, inconclusa. Bom, vamos lá. Autor e data. Quando a gente está falando de autor e data, é propriamente ao Pentateuco. Nas próximas aulas, nós vamos entrar especificamente no livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Para isso, vou utilizar aqui este outro livro que eu tenho aqui, ó, que é A História de Israel, do Dr. Schultz. E também utilizarei o Pentateuco de Paul Hoff. Referências ao Pentateuco por expressões como livro de Moisés, livro da lei de Moisés, livro do Senhor, livro da lei de Deus, estão em grande parte restritas aos escritos subsequentes ao exílio babilônico dos judeus no século VI a.C. Como você vê, a Torá, que é a lei, ela tem várias designações, várias nomenclaturas, várias tratativas. Pode ser chamado de livro de Moisés, e quando fala o livro de Moisés, é a totalidade dos 5 livros. Veja só a atribuição do Pentateuco a Moisés como sendo o autor. Pode ser livro de Moisés, livro da lei de Moisés, como em Neemias, tá bem? Lei do Senhor, aí é que vem a piedade. A piedade porque está juntando Moisés e o Senhor como autores do Pentateuco. É daqui que virá, lá na frente, a teoria da inspiração plenária e verbal da Bíblia. Não tem como eu chamar a Bíblia de livro de Deus se não houver uma inspiração divina para o livro de Deus. Por quê? Porque na própria piedade das Escrituras está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Significa, você não pode associar o nome do Senhor a coisas vazias. Você não pode colocar no nome do Senhor aquilo que o Senhor não autorizou, aquilo que o Senhor não determinou. Se o Pentateuco é chamado de livro da lei de Deus, livro da lei do Senhor, é por quê? Porque o seu conteúdo está sendo atribuído a Deus. Deus é o autor primário das Escrituras. E Moisés? Moisés é o escritor. Assim seria: Deus, o autor, e Moisés, o secretário. Deus, o que inspira, e Moisés, o inspirado. Isso faz parte da piedade das Escrituras, tá bem? Espero que esteja gostando, tá bem? Da forma como nós estamos aí explanando esse curso para você, para que ele fique realmente dentro de uma linguagem apropriada ao nível básico e também ao repertório teológico. Vamos lá. Então ele é chamado de livro da lei de Deus ou lei do Senhor, tá bom? E deixa eu ver aqui. É incerto se as referências à lei nos livros mais antigos refere-se ao Pentateuco ou às partes dele. O Novo Testamento usa designações similares para o Pentateuco. Esses vários nomes revelam a autoria mosaica do Pentateuco, ao qual associam sua autoridade. Isto é, o divino rei de Israel fez com que os seus mandamentos fossem escritos através de Moisés. Figura de linguagem. Figura de linguagem chamada metonímia. O que é a metonímia? Eu posso pegar uma parte do texto e essa parte do texto eu vou tomá-la como um todo. Então é a parte pelo todo. Exemplo: se diz que o livro da lei de Deus foi encontrado, está um pouco frio. O livro da lei de Deus foi encontrado no templo. Aí você pensa, foi encontrado toda a Bíblia no templo? Foi encontrado o Pentateuco inteiro? Pelo que a gente depreende, o que foi encontrado foi uma porção das Escrituras pertencente ao Deuteronômio. Isto é, quando Josias determinou a reforma do templo, foi encontrada uma cópia do Deuteronômio. Não sabemos se o Deuteronômio inteiro ou se um pedaço do Deuteronômio. Resultado: aquele pedaço, aquele texto, aquela parte foi tomada como um todo. É como se a Bíblia toda tivesse sido encontrada, como se todo o Pentateuco tivesse sido encontrado. A parte pelo todo e o todo pela parte, figura de linguagem chamada
metonímia. Por isso, quando nós dizemos assim, lei do Senhor, pode ser tanto os 5 livros, quanto pode ser apenas uma porção da lei do Senhor. Agora, uma coisa importante a gente entender. Não teria como nós chamarmos a Bíblia de o livro de Deus, e isso ser autêntico, tá bem? Autêntico, se Deus não tivesse dado inspiração. Da onde que vem essa ideia para nós, da inspiração da palavra de Deus? É da totalidade dos textos. Isto é, nós estudamos a Bíblia inteira. E em várias porções das Escrituras fica claro para nós de que assim diz o Senhor, peso da palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor ao profeta, visão que Deus concedeu ao profeta. Isso só pode ser autenticado se realmente aconteceu aquela visão e Deus de fato se manifestou. Se assim é, essa pequena manifestação de Deus, essa pequena inspiração de Deus, valida o restante dos textos que são atribuídos a cada autor. Exemplo, Jeremias vai dizer que ele viu e que veio a ele a palavra do Senhor, escreveu os seus livros, o seu livro. E o seu livro, ele é um rolo só, é um livro só, grande na verdade, é um livro só. O que nós temos pela piedade e pela tradição? Se Deus inspirou o capítulo 1, foi com Jeremias durante o seu ministério, a totalidade dos escritos de Jeremias está inspirado por Deus. Ponto. Aceitamos isso pela piedade, aceitamos isso pela tradição, pela fé e pela experiência. Mas nem tudo são flores. No universo da teologia existe a ciência da crítica textual, tanto a alta crítica quanto a baixa crítica. O que significa? Que os cientistas, tomados de um ceticismo metódico, né, da dúvida metódica de René Descartes, tomados por essa ânsia de não estar atribuindo uma inspiração divina a toda a Bíblia, mas somente a algumas particularidades, o que faz a crítica textual? Ela vai destrinchando o texto, vai desconstruindo o texto, vai fragmentando o texto, dizendo esta parte aqui pode ser inspirada, mas aquela outra ali é apenas um relato histórico. Isso aqui é uma colcha de retalhos. Isso aqui pode ser atribuído a Moisés, mas não foi Moisés que escreveu. E aí vai a crítica textual destrinchando este assunto. Por isso, você como teólogo vai seguir qual linha? Qual vai ser o seu segmento? Você vai com a ciência crítica ou você vai pela tradição rabínica e pela experiência da fé? Eu, como professor, posso dar a minha orientação a que eu sigo, que é o da piedade. Eu creio pela fé que a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade, assim eu a recebo e assim eu a transmito também. O que não me impede de considerar as críticas da crítica. Isto é, nós não somos meninos, nós temos maturidade. Maturidade para crer e maturidade para ter a dúvida também. E saber divisar na nossa mente aquilo que pode ser passado à frente com muita tranquilidade e aquilo que a academia tem implicância. Bom, vamos dar continuidade aqui. Nossos vídeos não serão muito curtos para que você tenha um melhor aproveitamento, tá bom? Qualquer dúvida ou pergunta que você tenha, encaminhe diretamente ao Instituto Supera para que ele possa nos reproduzir os seus questionamentos, tá bom? Além desses títulos que indicam a autoria de Moisés, Jesus disse: Moisés escreveu a meu respeito. Aí vem a força da fé cristã, da tradição cristã, da teologia cristã. Isto é, Cristo cita o Pentateuco como sendo de autoria de Moisés. Isto é, se Moisés não escreveu o que escreveu e Cristo disse que foi Moisés, nós temos aí uma contradição lógica. É até um paradoxo. Foi ou não foi Moisés? Ou Jesus também estava enganado? Aí a própria crítica textual vai desmontar também a história do Jesus teológico e o Jesus histórico que nós vamos estudar em Cristologia. Então, além desses títulos que indicam a autoria de Moisés, Jesus disse: Moisés escreveu a meu respeito.
E ele explicou aos seus discípulos no caminho de Emaús o que as Escrituras diziam dele, começando por Moisés. Aí está lá no livro de Lucas também. O próprio Pentateuco fala da contribuição decisiva de Moisés para ele. Ele escreveu o grande código jurídico, o livro da aliança e a exposição da lei no Deuteronômio. E agora? Quem foi que escreveu o Pentateuco? O Cristo, nosso Senhor, atribuiu a Moisés a autoria da lei. Começando por Moisés, aí indo até os Salmos, tudo o que as Escrituras diziam dele. Moisés escreveu a meu respeito. Sem falar das indicações internas da Bíblia de que Moisés é o autor do Pentateuco. Durante os 2 últimos séculos, no entanto, a maioria dos estudiosos que não aceitam o testemunho interno da Escritura sobre a sua autoria tem afirmado que o Pentateuco foi composto por editores durante o período que seguiu-se ao exílio babilônico do século VI a.C. Importante você saber disso aqui neste momento. Realmente, a Bíblia ela tem uma evolução editorial. Isso aí é fato inconteste. Vem aqui aquilo que eu estava falando anteriormente, que é você divisar entre a tradição e a lógica, o ceticismo, a crítica. Ótimo. A Bíblia passou por uma evolução editorial. Nós não somos infantis de pensar que o texto que nós temos em mãos é idêntico ao texto que saiu das mãos de Moisés. Não. Passou por correções, passou por editoração, passou por melhoramentos, também melhoramentos que são necessários por causa da evolução linguística. Dentro da gramática, nós estudamos a morfologia, e a morfologia mostra que as palavras elas vão sendo alteradas ao longo dos séculos. O que a piedade vai dizer para nós é o seguinte: o fruto não está longe da árvore. Se houve uma pequena alteração aqui ou acolá, isto não afetou o texto original, que saiu da autoria de Moisés. Não afetou. A força da piedade, a força da tradição, mantém o texto vivo, mantém o texto autêntico, isto é, o texto autoral de Moisés. Mantém. Agora é lógico, né? O pergaminho veio passando de mão em mão, o papiro veio passando de mão em mão, de cópia em cópia. Foram centenas de milhares de cópias feitas ao longo do tempo que pode ter sido corrigido por um acréscimo. Em alguma ocasião, pode ter um decréscimo. Algo pode ter sido colocado e algo pode ter sido retirado. Algo pode ter sido alterado justamente por causa dessa mudança morfológica das palavras, dos termos, o que não alterou o texto, isto é, não houve adulteração no texto. Isto é força de fé. Esse é o argumento da fé, da piedade e da tradição. Agora, os estudiosos da crítica textual, eles vão dizer o seguinte: não é tão poético assim. Não vamos ser inocentes. O que nós temos aqui é um texto pós-exílico. Esta é a base racional deles. Por quê? Porque os judeus foram levados para o cativeiro babilônico e lá eles se agigantaram como povo do livro. Não havia uma unidade literária dentre o povo de Israel no pré-cativeiro. A comunidade de Israel, dividida em Reino do Norte e Reino do Sul, era toda fragmentada e não eram aplicadas aos estudos da palavra de Deus. Recebiam os oráculos do Senhor, mas esses profetas, eles falavam em nome do Senhor, mas nada era escrito. Quando foram para a Babilônia, lá se formou a comunidade judaica literária propriamente dita, com a sobrevalorização dos escritos dos profetas pré-cativeiro, isto é, desde os tempos de Moisés até os tempos de Ezequiel. E assim formou-se uma gigantesca sinagoga lá na Babilônia. Por gigantesca sinagoga é porque lá é que surgiu a sinagoga. Na Babilônia surgiram as sinagogas, isto é, como não havia mais o templo como unidade nacional, não tinha mais como cultuar ao Senhor e oferecer sacrifícios, a sinagoga substituiu o templo e
A piedade da leitura das Escrituras substituiu o sacrifício. Os sábios de Israel se tornaram mais sábios ainda, e Deus, inclusive Deus, na Babilônia, foi repensado como sendo um ser transcendental. Isto porque, antes do cativeiro babilônico, Deus era como se fosse um Deus tribal. Isto é, o Deus de Israel, o Deus da terra de Israel. Agora, no cativeiro babilônico, o que acontece? Deus não está mais só em Israel. Deus está com o povo no cativeiro. Nós vamos dar continuidade nesse nosso estudo também numa outra ocasião. Assim você pode ter um melhor aproveitamento. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera.